Olá, bom dia a todos. Nós vamos já iniciar aqui a nossa aula extra, falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o nosso colega, controlador-geral do Estado, Francisco Neto, que certamente vai nos premiar hoje aí com mais um dia de muito aprendizado, com as suas falas, que certamente nos aproveitarão muito em nosso trabalho funcional e também nas nossas dúvidas diárias. Já de início, gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos. Nós estamos vendo, notando que a adesão, a aderência ao nosso curso está sendo muito, muito grande, e é por isso, inclusive, que também, na ocasião, já parabenizo, como não poderia deixar de fazer, a Escola de Governo e toda a equipe SUPEL da comunicação e do pessoal da logística, do pessoal que está falando com essas feras aí que estão dividindo esse cenário com a gente ensinando um pouquinho e conversando também um pouquinho a respeito da nova lei de licitações, e também a todos que estão nos prestigiando. Vejo que tem um pessoal muito legal aqui nos ouvindo, ó, nos ouvindo e nos vendo, né, Francisco? Olha o pessoal aqui de Ariquemes. Ariquemes está em peso aqui, SML, né? Certamente deve ser Superintendência Municipal de Licitação. Olha lá, Henrique, ó, a Heralda aqui também, nossa colega daqui da Supel, pessoal ali, olha, São Miguel, Ariquemes, Porto Velho, a Ariquemes aqui tá em peso mesmo, o pessoal tá realmente querendo aprender sobre gestão de risco, conversar sobre gestão de risco, viu, Francisco? Lacem tá aqui também, Alex Muniz, olha a Amanda Thalita aí também, ai meu Deus, tem gente de peso aqui também para nos escutando, que responsabilidade, né, Francisco? Já queria iniciar, Francisco, você vai cumprimentasse o pessoal, falasse um pouco de você, fique muito à vontade aí, diga aí, meu amigo, como vai? Bom dia a todos. Obrigado, Israel, pelo espaço. Queria agradecer à Escola do Governo pela oportunidade de estar disponibilizando esse fórum, esse espaço público de discussão de debates tão relevantes para o Estado de Rondônia, em especial para a administração pública, que precisa tanto dessa expertise para agregar valor a ela e atender à expectativa do seu serviço público, em especial das licitações, no preço, prazo, quantidade e qualidade desejada. E um fórum como esse permite compartilhar a experiência para todos aqueles que estão nos assistindo e poder rever bons profissionais e compartilhar também com excelentes profissionais. E aí eu lhe coloco, Israel, como excelente profissional, fico bastante contente por isso. Não só compartilhando, que é uma coisa boa, mas também de estar ladeando você aqui, e é muito legal aqui, né? E fazer parte desse projeto maior que a Supel, junto com a Escola de Governo, está puxando. E o tema é interessante, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui vão acompanhar. Tem muita gente conectada. Temos Neilton aqui, Henrique, Heralda, Valdeci, Vicente, Bruna, né, Sara, Thaís, Juscelia, Jonisson, Cassandra, Sônia, Maurílio, Rony, Juliane, Alex, Vivaldo, Amanda, Roberta, Gabriel, Beatriz, Rose. Cara, muita gente, né? E Cláudia Maria, parabenizando também a Escola de Governo. Enfim, falar sobre tema importante. E esse tema tem um papel especial, Israel, gerenciamento de riscos das licitações públicas,
pelo fato que muita gente, e aí o primeiro ponto digno de nota, acha que é um tema novo, né? Mas isso já vem sendo pregoado há bastante tempo como boa prática de gestão. Só que com a nova lei de licitação, que deu grande ênfase na fase preparatória da licitação, que as pessoas se atentaram da verdadeira relevância. Embora órgãos de controle, grandes compradores públicos já tenham noticiado que é importante gerenciar os riscos em compras e licitações, mas parece que as pessoas só acordaram, abriram os olhos com a exigência e a disciplina legal da nova lei de licitação. Mas saiba que isso é uma boa prática que já deveria ser utilizada há bastante tempo e é sobre ela que nós vamos falar. Eu estou bastante contente aqui. Para quem não me conhece, me chamo Francisco Neto, estou controlador-geral do Estado de Rondônia desde 2016 e a parte de gestão de risco é o grande negócio da CGE. E falar isso em termos de licitação muito nos agrada, porque realmente é um tema que toda a equipe da CGE é um entusiasta na qualidade de órgão de auditoria interna. Enfim, tem muita coisa para a gente debater. Eu só tenho duas certezas aqui sobre esse evento: que o tempo vai passar bastante rápido pelo calor do debate, também da conversa do tema relevante, e que nós vamos aprender muita coisa interessante, que vamos lançar ideias para vocês poderem absorver isso daí. Enfim, é isso. Eu acho que o pontapé inicial é esse. Francisco Neto, da CGE, essa é a minha apresentação, Rondônia. Estou entusiasmado de participar desse debate. Sei que o tempo vai passar rápido e sei que vai ter bastante participação de vocês. E feliz de estar aqui com você, Israel, e com todo esse pessoal aí que está logado. E estamos à disposição de participar dessa sentada e dessa roda de conversa. Show de bola, meu irmão. Então, sem mais delongas, para todos que estão aí com expectativa, a flor da pele, para ouvir um pouquinho de gerenciamento de risco, já vamos iniciar. Eu acho que o primeiro tema que devemos fazer, já para as pessoas começarem a posicionar o tema dentro da sua cabeça. Nós estamos falando, então, sobre a nova lei de licitações. Ela é nova, mas ela ainda está em período de adaptação em muitos órgãos, embora já seja, nós já vimos nas aulas anteriores do curso, de utilização possível, não obrigatória, mas possível. Enquanto isso, ainda utilizamos, tal qual fazemos aqui no estado de Rondônia, a Lei 8666, que, como diz os colegas, né, está morta, mas ainda passa bem. Nós ainda aplicamos ela aqui no estado de Rondônia na medida em que estamos formulando todo o nosso procedimento regulamentar de aplicabilidade, desde o mais alto ponto até a bifurcação mais específica da nova lei de licitações no âmbito do estado de Rondônia, e certamente os municípios também estão ansiosos esperando isso. Nós estamos aí debruçados sobre essa regulamentação que em breve, vai sair. Mas a nova lei de licitações trouxe aí, como o Francisco muito bem disse, boas práticas de gestão. Trouxe aí, já de maneira expressa, algo que a gente já fazia. Porque, note, desde que o mundo é mundo, existia uma avaliação de riscos. Desde que o mundo é mundo, existia o gerenciamento de risco, porque eu devia saber quais as minhas decisões. E entre a certeza e a dúvida nas decisões, existe a gestão e a avaliação de riscos. Então, já de início, talvez, uma pergunta importante, Francisco: o que seria a gestão de riscos para a administração pública, de acordo aí com o que trouxe expressamente, sedimentou a nova lei de licitações? Essa é a pergunta principal, e para começar, e você foi muito feliz ao questionar o que seria a gestão de risco para a administração pública, porque não tem como falar de gestão de riscos em licitação se não falar anteriormente de que a gestão de risco ela é aplicável a toda a administração pública. Ora, se é aplicável a toda a administração pública, logo é aplicada a licitação, que é uma manifestação da vontade do Estado conquanto à administração pública. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o tema de gestão de risco é afeto a todo o aparato estatal. E mais do que isso, afeta a qualquer organização, seja pública e privada. Então, antes de adentrar no tema de licitação,
é interessante observar que a gestão de risco ela existe porque as organizações públicas e privadas precisam da gestão de risco. Agora, Francisco, por que a gestão pública e privada precisa de gestão de risco? E quando você fala em gestão pública e privada, você está falando do governo, enquanto ente estatal, e grandes corporações, como uma multinacional, como uma empresa que tem 1.200 funcionários? Não, senhores. Eu estou falando na administração pública e privada, qualquer organização, seja da padaria da esquina, ou seja até uma organização sem fins lucrativos. Todas elas possuem ou devem ter, melhor dizendo, gestão de risco. Mas o que seria risco? E por que ter uma gestão de risco? Ora, a primeira coisa que você tem que saber sobre uma gestão de risco é que ela só existe porque existem objetivos. Então, todas as organizações possuem objetivos. O poder público tem um objetivo de atender de maneira satisfatória o cidadão e colocar o bem comum à disposição da sociedade. A padaria do seu Manuel da esquina tem como objetivo lucro. Já uma associação de protetores de animais tem como objetivo proteger animais. A escola do governo tem como objetivo ministrar cursos para os servidores do estado de Rondônia e outros que possam incorporar. Então, o que eu estou dizendo é que toda organização possui objetivo. Só que esses objetivos, como atender o bem comum do Estado, o seu Manuel fornecer pão para o seu bairro, a escola de governo capacitar e uma associação de protetores de proteção de animais proteger o animal, esses objetivos, para eles serem atendidos, é importante que tenha organização técnica, operacional e financeira, capital, recursos humanos, estrutura física, edificações e sistemas. Sem isso, não consegue atingir o objetivo. Muito bem, Francisco. Então, você está falando que toda organização tem um objetivo. O seu Manuel da esquina tem o objetivo de oferecer pão. Aquele que é lá da padaria. Só que ele tem que ter o quê? Padeiros, ele tem que ter caixa, ele tem que ter forno, ele tem que ter trigo. Já o poder público tem que ter orçamento, equipamentos e servidores. Já uma associação de proteção de animais vai ter que ter o quê? Vai ter que ter pessoal e fundos arrecadados. É isso mesmo que eu estou dizendo. Só que isso garantiria o objetivo se fosse no mundo perfeito. Só que o mundo existem eventos incertos que, uma vez ocorrendo, impacta negativamente. Esse evento incerto se chama riscos. Então, o risco nada mais é a ocorrência de uma incerteza que impacta de maneira negativa. Então, o poder público possui riscos nas suas atividades? Sim. Riscos dos servidores não terem conhecimento, risco de faltar recursos orçamentários, risco de demora. O seu Portugalá tem risco? Tem. Risco de faltar o trigo, risco de não ter lenha para o forno. A Associação de Proteção de Animais tem risco de não atingir o objetivo? Sim. Risco das pessoas não quererem doar e risco de não ter voluntário. O que eu estou dizendo que não ter trigo, não ter servidores, não ter lenha, não ter doação, são eventos incertos que, se ocorrer, vai impactar de maneira negativa. Esse evento que nós estamos aqui tem o objetivo de lhe capacitar pela escola do governo, mas existem eventos incertos que podem impactar negativamente, como a queda da internet, dar uma dor de barriga no professor, como, por exemplo, não logar, tá certo, o app que nós estamos falando, o StreamYard, ou seja, todos esses eventos, queda de internet, falta de bateria, dor de barriga ou indisposição no professor e não aceitar o sistema na hora de logar, são eventos incertos, mas se ocorrer, impacta negativamente. Esse daí é o conceito de risco. Então, senhores e senhoras, tudo tem risco. São eventos incertos que, uma vez ocorrendo, vai impactar negativamente no objetivo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, como Israel falou, a administração pública tem risco? Tem, como qualquer coisa. Agora, vamos raciocinar? Uma licitação, ela faz parte da operacionalização da administração pública? Sim. Ela tem um objetivo? Sim. Que é entregar no preço, prazo, quantidade e qualidade desejada. Será se existem eventos incertos que, se ocorrer, vão impactar negativamente em uma licitação? Sim. Se existem esses eventos incertos, existem os riscos. E o que seriam esses eventos incertos? Tribunal de Contas suspender,
a licitação ser deserta, ser fracassada, má descrição do objeto, cotação insuficiente ou cotação que não reflita no mercado, grande pedido de impugnações e esclarecimento, a questão de revogação de interesse público, todos esses eventos, fracassar, desertar, cotação acima do valor de mercado, suspensão do Tribunal de Contas, não descrição do objeto, são coisas que podem ou não ocorrer na licitação. São incertos, mas se ocorrer, impacta negativamente. Então, a licitação, sim, tem riscos. Então, a minha fala, Israel, riscos são eventos incertos que impactam negativamente as organizações públicas e privadas. E a licitação possui objetivos, que é entregar no preço, prazo, quantidade e qualidade. Logo, se existem eventos que impactam negativamente, tem riscos. E esses riscos têm que ser gerenciados. É isso, Israel. Há riscos em licitações e deve gerenciá-los. Perfeito, muito bom. E olha só que interessante, pessoal, realmente tem muita gente aqui das superintendências municipais que licitam aí. E há uma diferença, como o Francisco muito bem posicionou, há uma diferença entre a gestão de risco, a matriz de alocação de risco, que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouquinho, mas há uma diferença daquilo que a legislação fala para o seu edital prever em relação ao objeto da licitação, que é aquele feito na etapa de planejamento, previsto no artigo 18 da nova lei de licitações, para uma gestão de risco implementada no setor de licitação. Note que Francisco muito bem falou ali, no seguinte sentido, qual é o risco da licitação? É a licitação ser fracassada. E qual o procedimento licitatório que eu posso fazer para ter isso? Como é que eu vou aderir a esse risco, rejeitá-lo? Como é que eu vou? Eu tenho que primeiro identificá-lo, então. O processo de gerenciamento, portanto, passa por 3 fases de maneira bem ampla, não é isso, Francisco? Eu primeiro tenho que identificar, depois eu tenho que analisar, para só então ter condições de decidir. Então, a ideia de gerenciamento de risco, no âmbito da licitação, é algo que, inclusive, nós vemos com bons olhos. Estamos aqui em fase de implementação para que o setor da Supel faça o gerenciamento de risco dentro dos processos, dos procedimentos licitatórios feitos aqui dentro da unidade. E é interessante que esse processo ele também alcança as empresas privadas, e aí a gente vê, Francisco, eu tive essa curiosidade, porque sou um curioso do direito, essa é a grande verdade, de algumas regulamentações, algumas normas, inclusive internacionais, que falam a respeito do gerenciamento de risco. A gente vê, acredito que tem não sei se é a ISO 9000, né? Eu acho que você deve conhecer até melhor, a 31000, 31010, que falam a respeito do gerenciamento de risco nas unidades privadas. E isso foi importado na medida em que foi feito certamente em período histórico muito anterior a isso, foi incorporado à administração pública. E agora a administração pública, há algum tempo atrás, passou a ver o gerenciamento com bons olhos. Haveria, a seu ver, então, uma diferença, Francisco, em relação àquela estrutura e mapeamento de gerenciamento de risco feito na iniciativa privada, a partir das normas internacionais e nacionais, para as que hoje nós vemos com a nova lei de licitações implementadas para a administração pública? Boa pergunta. Olha só, é interessante essa pergunta, que a gente tem que fazer algumas reflexões que se fazem necessárias. É interessante observar que, em tese, olha só, a gestão de riscos, ela era para ser aplicada desde sempre na administração pública. Por quê? Porque a gestão de risco ela surgiu muito fortemente nos Estados Unidos na década de 80. E no começo da década de 90, devido a grandes escândalos corporativos, se padronizou como tem que ser uma estrutura de controle para assegurar o atingimento dos objetivos. Veja que o controle não existe como fim mesmo. Ele existe para que possa assegurar o cumprimento dos objetivos. Só existe controle se existir riscos. Se existir riscos, tem que controlar para assegurar o objetivo. Ou seja, caso contrário, não preciso fazer controle. Então, por que isso é importante? Porque as organizações nos Estados Unidos, no começo da década de 90, final de 80, começo da 90, atentaram que é importante garantir que as organizações ela atingissem o objetivo. E fizeram uma série de rotinas e manuais.
Então nasceu o que se chama o COSO, que é uma estrutura de controle para, entre vários componentes, tem lá a avaliação dos riscos. No Brasil isso chegou? Chegou, Israel, mas isso chegou com 25 anos de atraso, basicamente. Chegou com bastante tempo de atraso. O Tribunal de Contas, ele passou a exigir a estrutura COSE de gestão de risco somente com a IN 58 em 2017. Então, veja, de 92 a 2017 foi muito tempo. E aí é interessante observar que, com a exigência do Tribunal de Contas, as unidades jurisdicionadas aqui de Rondônia passaram a tentar, olha, existe essa questão de gestão de risco. E aí foram resgatar essas normas. E para fechar o assunto, agora dizer que é incontroverso, a nova lei de licitação, ela veio e colocou a previsão de gestão de riscos na etapa preparatória de uma licitação. Então, a gestão de riscos ela é feita com base em normativos, com base em boas técnicas, e ela agora está prevista na lei de licitação. E respondendo sua pergunta a partir daí, então, há uma diferença da gestão de riscos que faz no poder público e faz na iniciativa privada? Na prática, não há essa diferença significativa. Inclusive, é algo até bastante simples de se fazer. O que tem que ter é a ideia de que eu tenho que prever os riscos e tratar eles. E é assim que nasceu a gestão de riscos. Eu faço uma comparação bem interessante, Israel. Na etapa preparatória, quem operar com a 10520 ou bem somente da época da 866, sabe que a peça mais importante é o termo de referência. Muito bem. O termo de referência, ele tem várias disposições para subsidiar uma licitação, como descrição do objeto, histórico do consumo, local de entrega, forma de fiscalização, pagamento, obrigação da contratante e contratada, e justificativa da contratação. Esse é o termo de referência. E o termo de referência é para conter todos os elementos necessários para que garanta o objeto. Em tese, era para nós fazermos gestão de riscos mesmo antes da lei de licitação. Porque se o termo de referência é o documento que prevê todos os eventos que possam dar errado e eu vou afastar essa possibilidade na hora da execução, isso é uma gestão de risco. Mas, Francisco, se era para ter isso, por que a nova lei de licitação agora meio que desmembrou, colocou uma peça chamada termo de referência e outros dois irmãos, que se chama estudo técnico preliminar e gestão de risco? Eu sempre faço uma brincadeira, Israel, que a nova lei de licitação colocou isso porque nós somos brasileiros. E a gente tem o mau costume de fazer as coisas somente instigados e só porque somos brasileiros colocou isso. Eu faço um paralelo que é o seguinte: uma vez eu fui para os Estados Unidos, uma coisa me chamou a atenção, que é o quê? Quando eu cheguei lá, a gente fica abismado, né? Chega tudo diferente. E aí, chega lá e aluga carro. Na hora de alugar o carro, uma coisa que ficou bem emblemática para mim foi que eu dei o cartão de crédito, aí o cara, tá bom, e me deu um número, 12, por exemplo, número 12. Aí eu, o que mais? Tenho que assinar alguma coisa? Aí o cara, não, não, go away, vai. Aí, vai, não tenho que assinar nada? Pô, tô alugando um carro num país estrangeiro. Não, ele me deu um número. Aí eu fui pro subsolo, e aí cheguei no painel, tinha vários carros, né, de várias marcas, e um painel com várias chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu peguei a 12. E aí eu estava com um colega, aí eu falei, vem cá, não tem ninguém não? Não, você vai lá e pega o carro que tem uma placa em cima 12. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui e saí, fui embora. Aí eu cheguei, devolvi, pronto, não assinei nada. Aí eu quer dizer, foi pelo cartão, se tivesse alguma avaria. Mas o que me chamou a atenção é que não tinha ninguém olhando. Não tinha ninguém. E tinha um painel, vários números, vamos supor, 50 chaves. Aí eu falei pro meu colega, cara, e se alguém olha um carro legal e pega a chave 34 e era 12, ele ia embora? Cara, mas ninguém vai fazer isso, né? Aí beleza, me chamou a atenção isso. Por quê? Não tinha ninguém olhando. Foi na confiança. E aí o que acontece?
Na outra vez que eu voltei para os Estados Unidos, foi o mesmo procedimento e eu achei interessante uma coisa. Na hora de sair, o que, que eu deparei? Com uma cancela, igual a que tem para entrar no Palácio Rio Madeira. Aí eu falei, opa, agora já tem uma cancela. Aí eu falei com o meu colega, cara, agora mudou, tem uma cancela. Bicho, tu acredita que tem essa cancela? Sabe por quê? Por quê? Por causa de brasileiros e turistas latinos. Como assim? Que eles iam, pegavam outra chave e saía com um carro mais customizado e legal. Então eles inventaram a cancela. Por que eu estou contando essa história, Israel? Porque a gestão de risco, a matriz de risco e o estudo técnico preliminar fizeram para o brasileiro como se fosse uma cancela. Porque, em tese, não era para existir isso. O termo de referência, que é um documento objetivo, sistemático e organizado, era para prever todos os elementos para a boa e regular execução do contrato. Só que ninguém fazia. Dava Ctrl+C, Ctrl+V, pegava no mais histórico de consumo e cotação nova. Aí vinha justificativa como, por exemplo, comprar ambulância, e lá a justificativa: saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Aí o cara ia fazer para comprar bola de futebol, esporte é um direito de todos e um dever do Estado. Aí ia comprar, por exemplo, material didático, educação é um direito de todos e dever do Estado. Aí eu pensava, vem cá, o cara só vai escrever isso no termo de referência? Aí nas obrigações da contratante contratada, tinha lá, é a obrigação da contratante seguir todas as regras previstas na Lei 866. É a obrigação da contratada seguir todas as regras previstas no contrato. Cara, não tinha nada. Não tinha tipo assim, vem cá, não tem nada que possa dar errado na contratação que eu tenho que me precaver. Não tinha uma regrinha, como, por exemplo, se fosse bola de futebol, era para atestar de que as bolas vão ser usadas em quadras cimentadas, não em areia para correr a costura. Se, por exemplo, era transporte escolar, não tinha nada dizendo do uniforme do instrutor do transporte, não tinha nada dizendo sobre o mapa em anexo e um canal de denúncia, não tinha nada dizendo quais são os equipamentos e quem iria fiscalizar. Era só essas duas linhas. Então, o que eu estou dizendo, Israel? Estudo técnico preliminar e matriz de risco não era para existir na nova lei. Colocaram porque somos brasileiros e precisaram pôr uma cancela lá, porque ninguém estava cumprindo o termo de referência, de dizer todos os elementos que possam ter fatos negativos que devem ser afastados. Resumindo, senhores, agora nós temos na fase preparatória o termo de referência e temos dois irmãozinhos que não eram para existir: o estudo técnico preliminar e a matriz de riscos. E só existe isso porque ninguém conseguiu fazer um termo de referência da forma que deveria, colocando todos os eventos adversos e quais são as ações que a administração e o contratado devem fazer para afastar eles. Então, o estudo técnico preliminar e a matriz de risco, Israel, é a cancela lá dos Estados Unidos. Só existiu porque Muito nós somos bom. brasileiros, certo? Muito bom, muito bom. Adorei a sua fala aí e trouxe bastante para a realidade do nosso dia a dia. Eu tenho um posicionamento, eu talvez seja um pouco mais teórico. Quem já tem assistido nosso curso e quem já tenha visto nossas palestras, eu costumo ser teórico e tento ao máximo puxar para a nossa realidade. Sobre esse ponto, eu tenho uma crítica, um posicionamento que é bastante interessante, porque se nós formos ver, queridos, a legislação, o processo legislativo de ambas as leis gerais de licitações, que foram posterior ao primeiro decreto, muito antigo, que regulava essa questão, decreto 3.000, de 60 e alguma coisa, década de 60, foi a diferença que o contexto social lhe produziu. Se parássemos para ver, a 8666 ela foi feita também no contexto em que o cenário social ele passava por um processo pós-impeachment de um presidente, né, Collor à época, passava por um ambiente social em que falava-se de corrupção e não teve outra saída para que no processo legislativo da 8666 houvesse marcas de prevenção e de desconfiança, que foi taxada como burocracia por muito tempo, né? E como se não bastasse, ainda
feita ali com a numerologia 8666, mais conhecida como a lei do diabo, né? Não era por outro motivo. E se assemelhou também o procedimento, o processo legislativo, quando da elaboração da Lei 14.133. Vejamos, estávamos no cenário agora, pós-impeachment também de uma presidente da República. Estamos também no cenário em que os olhos do controle externo estão até com mais assiduidade nos órgãos. Estamos agora tendo conhecimento de auditorias in loco. Os municípios que, porventura, ainda não experimentaram isso, certamente irão experimentar, né? Porque nós estamos num cenário que assim se o fez. E a nova lei de licitações também veio nesse mesmo cenário. Agora, tem uma mudança, e aí eu trago para a nossa realidade fática, na medida em que eu consiga o fazer. A nova lei de licitações, acredito eu, a meu ver, de maneira bem ampla e macro, ela se diferencia da 8666 em um quesito apenas, que é previsto no artigo 11 da legislação. Do artigo 1º, do preâmbulo, da ementa, até o artigo 11, a gente vê que ela vai falando ali a respeito dos conceitos, a respeito das formas, a forma em que se faz para você entender a lei. Mas a partir do artigo 11, ela começa a dizer o que ela veio fazer, o que ela tem de diferença em relação às outras legislações que assim o faziam. No artigo 11, ela vem dizendo: agora nós não vamos segurar mais a seleção mais barata, a seleção com menor preço, mas nós também não vamos buscar simplesmente a proposta que seja a mais vantajosa. Agora, ela está buscando além. A nova lei de licitações, e ela mostra isso em todos os seus adereços, inclusive no gerenciamento de risco, que ela está buscando a proposta mais vantajosa, mas também que seja apta a gerar um resultado útil para o processo. Então, a palavra resultado, prevista ali no primeiro inciso do artigo 11, ela não está ali à toa. Então, e aí eu compactuo com o que o Francisco muito bem mencionou. Não adianta nós hoje falarmos da obrigatoriedade de fazer procedimentos e esquecermos do resultado. A ideia é você conseguir formalizar. Teve algum colega que nós fizemos algumas visitas em algumas unidades licitatórias aqui do interior para entender a realidade, na medida que estamos formulando um regulamento municipalista também, na medida do possível. Nós fomos ver a realidade, Francisco, e aí o colega perguntou assim: mas é muito ruim o ETP, porque agora ele vai passar a ser obrigatório. Isso me causou espanto, porque, veja, primeiro que o ETP nunca foi pensado de forma obrigatória, nunca foi e nunca vai ser, certamente. Como nós dissemos, o termo de referência, ele Francisco muito bem mencionou, um compilado de documentos, de informações essenciais para aquisição. Ele não é o primeiro documento do processo, mas também não é o único, né, documento do processo, porque temos alguns atos ali procedimentais, mas ele pode ser o primeiro documento se ele tiver condições de o fazer. Se eu já souber o que eu quero, como eu quero, eu posso muito bem fazer o meu termo de referência, citando que as informações estão ali a contento. Agora, eu preciso entender como fazer e como não fazer. Um ETP, por exemplo, porque se eu estiver fazendo ETP, né, Francisco, como checklist, preenchendo ali, aí sim você vai estar fazendo o documento burocrático. Agora, se você for pela busca de um resultado, entender por que ele está sendo feito, por que eu preciso fazer um gerenciamento de risco, aí sim, talvez, nós estejamos falando de gerenciamento de fato. Na disposição da nova lei de licitações, e aí vem uma grande dúvida que acredito que alguns colegas aqui possam estar na sua mente, e se não tiver, eu vou adicionar na sua mente nesse momento. A legislação, ela fala a certo momento sobre análise de risco, que sobrepõe o gerenciamento de risco. Em outros momentos ali, ele fala que em sede contratual, sobretudo, ele fala que possivelmente em sede de edital, será previsto o que se chama de matriz de alocação de risco. Existiria, Francisco, uma diferença entre o gerenciamento de risco previsto ali no artigo 18, como fase de planejamento, para a matriz de alocação de risco, ali já previsto na fase de execução contratual? Qual seria essa diferença, a seu ver? Olha,
Excelente pergunta. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu acho que todo mundo compreendeu, que riscos são eventos adversos que podem impactar negativamente um objetivo. Quando eu estou na fase de planejamento e eu faço a matriz de riscos, eu quero precaver eventos adversos que vão impactar meus objetivos, que seria o quê? A contratação sair, por exemplo, e uma boa e regular execução do objeto. Então, por exemplo, é, é, na fase de planejamento, como seria uma matriz de risco? Então, é aquela, por exemplo, alimentação escolar. Vamos imaginar um exemplo. Alimentação escolar. A primeira regra de uma matriz de risco ou de identificação do risco é o saber o objetivo. Qual a regra da merenda escolar? É o quê? É o objetivo. Qual é? Alimentar as crianças. Para quê? Para que, olha, para que. Não é alimentar as crianças, eu tenho que dizer para quê? Tem que dizer o para quê. Então, eu quero alimentar a criança para quê? Para que com isso eu tenha a melhor qualidade de aprendizado, mantenha as crianças na escola. Estudos científicos revelam que a alimentação ruim ou a falta dela gera evasão escolar, isso faz cair o IDEB. Pronto. Eu estou começando a pensar que o objetivo é alimentar as crianças para que possa aumentar a adesão na escola, diminuir a taxa de evasão e aumentar o IDEB. Poxa, Francisco, isso tem que ter no termo de referência? Tem. E por que as pessoas não põem? Porque elas não têm a cultura de fazer, infelizmente, excelentes termos de referência. Por isso que existe o estudo técnico preliminar, né, Israel? Para saber se a solução é alimentar, se às vezes é produzir fora e levar pronta, cada lugar vai ter uma solução. Por isso que eu faço o estudo técnico preliminar. Eu quero fazer uma festa, por exemplo, do meu município, festival de praia. Vou palco iluminação. Peraí, mas tu tem condição de gerenciar? Tem rede disponível de energia? Vai gerenciar palco, iluminação, banheiro químico? No estudo técnico preliminar, pode ser que tu conclua que no ideal não é palco, alimentação, cadeiras e tenda. Talvez era melhor um trio elétrico que já está tudo embutido, com que lá em cima ainda transporte e não precisa instalar. Isso tu só vai ter a convicção no estudo técnico preliminar, porque você vai pensar na solução. É verdade. Para que eu alugar palco, sendo que é melhor o trio elétrico nesse tipo de caso? Você se você não souber isso de cabeça, o estudo técnico preliminar vai lhe revelar isso. Que ele fala para quê, o porquê, quais são as soluções disponíveis no mercado. Entre as soluções disponíveis de mercado, tu vai manter essa? E outra, eu preciso fazer contratações interdependentes? Rapaz, eu preciso mesmo. Porque se eu pego o palco, eu tenho iluminação. Se eu tenho iluminação, eu vou ter que ter tenda. Se eu tenho tenda, aí eu já vou ter que colocar um vigia para ficar cuidando das coisas à noite. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Então é melhor um trio elétrico, porque depois que termina o show, eu guardo no galpão da prefeitura mesmo sendo alugado. Entenderam o que o estudo técnico preliminar nos revela? As melhores soluções. Pois bem, na fase de preparação, fica nesse plano abstrato, Israel, de garantir a execução do objeto. Então, voltando ao assunto da alimentação escolar, o que pode dar de errado? As crianças não gostarem, a entrega de produtos vencidos, a entrega da qualidade inferior ao planejado. Isso são todos riscos. As crianças não gostarem, atraso na entrega, produto vencido, qualidade inferior, né, ao adequado, armazenamento de local incorreto, riscos de furtos e roubos. Quando você coloca isso numa matriz de planejamento, você identificou os riscos. Mas os riscos, eles agora têm que ser o quê? Gerenciados. Aí você vai pensar o quê? Nas soluções para isso. Então você vai colocar, opa, risco de alimento estragado? Então coloca no termo de referência prazo de validade não inferior a 3 meses. Opa, risco do alimento estragar? Então coloca como obrigação da contratante, poder público, fazer um checklist de todas as condições da sala em anexo no termo de referência. Tem mofo, tem vazamento, entre outras coisas. Coloca lá a exigência de contaminação, risco, coloca a exigência de material, né, como touca e máscara e luva. Lá tem riscos de furto, então coloca que a administração de cada escola, 30 dias antes do fornecimento, vai dar uma declaração se existe tranca ou local adequado para armazenagem. Riscos de entregar, por exemplo, alimento em qualidade superior, então coloca na obrigação da contratante do poder público que, antes do início da execução, vai fixar em local acessível para todos o quê? A marca e o produto adquirido. O arroz é Tio Urbano, o feijão é Bernardo. E coloca, porque na hora de receber, vai ficar vendo se aceita ou não essa marca. E mais, coloca lá na exigência do termo de referência, para sempre na hora de receber, colocar um aluno. Quer fiscal melhor que esse?
barato, ainda desperta o senso de cidadania. Então, veja que essas exigências começam a ir para o termo de referência. A prazo de validade não inferior a 3 meses, né? Ou superior a 3 meses, não é isso? Colocar lá que não tem que ter local de vazamento, colocar lá que tem que ter local fixado. Aí essas regrinhas, Israel, vão montar o meu termo de referência. Aí eu passo a ter o que? Obrigações do quê? Da contratante, por exemplo. Aí eu fujo Sim. daquela única linha. É obrigação da administração pública atender todas as regras previstas na lei de licitação. Pelo amor de Deus, não faça isso. A matriz de riscos evita isso. Pronto, isso é na fase Pronto. preparatória. Só que na Isso. fase, o Israel, de contrato, pode ser que tenha outros riscos, porque o meu objetivo é outro. Não é mais garantir que a licitação saia, é garantir que eu consiga monitorar o cumprimento do objeto adequado. A matriz de risco do contrato, ela é diferente porque são outros riscos. Pode ser riscos de que não tenha fiscal suficiente, não tenha gente competente para receber o bem ou o serviço, pode ser o risco de que servidores estão ocupados com outras funções e não se disponibiliza na fiscalização, pode ser risco de eu deixar passar o aditivo contratual ou aditivar prazo, pode ser risco de não ter procurador jurídico e controle interno e tirar minhas dúvidas, pode ser riscos de mudança de mercado e de insumos de produto. Então, notam que os riscos são diferentes? Então, na matriz, na fase preparatória, nos serve para subsidiar o termo de referência junto com o ETP. Já na fase de contrato, serve que eu garanto o cumprimento contratual. Mas a essência é a mesma, tá bom? Perfeito. Olha só, tem uma pergunta aqui interessante que eu acho que é muito pertinente respondermos agora. Eu ia responder depois, mas o Everton Lopes muito bem perguntou assim: então, o que será levado em consideração sobre os valores da licitação? Será a eficácia e não tão somente a efetividade do processo? Olha só que interessante, eu vou responder, depois eu queria ver o posicionamento seu, Francisco, em relação a esse tema. O tema dos valores na licitação, que é a precificação, ele passou a ser muito observado e nos últimos dias, quase que com uma lupa, está sendo observado por todos os órgãos, controle social, etc., e é como deve ser, porque é ali que nasce a precificação, é ali que se diz qual vai ser o sucesso da licitação, o êxito, o fracasso, e também qual vai ser o deslinde posterior, porque quando se fala em superfaturamento, também está se falando numa análise regressiva em sobreprecificação. E a pergunta do colega é muito interessante, mas eu queria trazer aqui um esclarecimento bem pontual, porque é um tema que se alongaria muito. E aí, embora eu goste muito de conversar com o Francisco a respeito disso, estou até com um café aqui do lado, estou me sentindo tomando um cafezinho conversando com ele aqui, porque é muito proveitosa sempre a conversa contigo. Mas, em resumo, Everton, basicamente o que eu quis dizer é que a licitação, o gerenciamento de risco, a precificação, os instrumentos de planejamento, PCA, planejamento estratégico, tudo isso que a nova lei de licitações veio prevendo e que as leis anteriores também previam, elas nunca poderiam se sobrepor, a meu ver, ao resultado do processo. O que estou dizendo é que quando a gente faz um parecer, quando a gente emite um parecer, quando a procuradoria emite parecer jurídico, quando o técnico emite parecer técnico, quando o técnico faz o gerenciamento de risco, quando eu coloco a matriz de responsabilidade, matriz de alocação de risco dentro do processo, isso não pode ser utilizado para uma análise como se estivesse nadando contra a maré, denunciando o processo, acabando com o processo. Não, na verdade, o gerenciamento, a precificação, os instrumentos, eles devem ir com a correnteza para possibilitar que seja o resultado, mas não só o resultado útil para a vantajosidade previsto expressamente agora, no artigo 11, inciso 1º da nova lei de licitações. Então, a ideia não é que deixe de se fazer uma precificação ou qualquer outro instrumento com eficácia. A ideia é fazer com que essa eficácia contribua para o resultado e efetividade do processo. Esse é o meu posicionamento bem sintetizado a respeito. Seria isso, Francisco? É exatamente isso. Lembrando que os riscos não é com relação ao procedimento, é com o objetivo. Uma boa matriz de risco não é a que eu falo
com relação ao procedimento. Até porque você tem que pensar que você vai fazer uma matriz de risco com relação ao objetivo. E qual é o objetivo, por exemplo, do transporte escolar? Garantir que as crianças elas vão para a escola para garantir o futuro para elas e o quê? E melhorar o IDEB do município. Porque se você perguntar para certas equipes de licitação por aí, qual é o objetivo da licitação de transporte? Eu não ser multado pelo TCE. Eu licitar e não ter que fazer emergencial. Não, não é esse o objetivo. Se eu estou com essa mente focada nesse viés, os meus riscos vão ser em cima desses objetivos. Quais são os riscos de eu ser multado TCE? Ai, meu Deus do céu, então eu vou fazer um termo de referência descritivo. Não, você tem que pensar no propósito da licitação. E quando você coloca o objetivo e justifica o resultado pretendido, todos os demais estão justificados no estudo técnico preliminar, Everton. Até porque, se eu considerar o parâmetro de preço como principal objetivo de uma licitação, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a descrever objetos como do tipo, para a Secretaria de Cultura, microfone com fio, porque é mais barato do que o sem fio. Vai começar a aparecer esse tipo de coisa. Eu vou ficar desencorajado a botar GPS no ônibus escolar, porque isso gera o custo. E o custo do GPS é cerca de R$ 98,00 no ônibus. Mas não, eu tenho que focar no preço. O meu objetivo é o preço. Não, não é esse o objetivo. É o resultado. A nova lei de licitação coloca, sim, evitar sobrepreço e superfaturamento como objetivo. Mas ela coloca outros, como a competitividade, garantir o desenvolvimento sustentável e incentivo à inovação. Então, se eu ficar amarrado a essa questão do método, do procedimento, como Israel falou, eu nunca vou ousar atingir o objetivo pretendido. Eu vou começar, assim, então, a comprar o quê? A comprar impressoras que só funcionam com cabo em rede, não Wi-Fi. Por que o poder público não pode ter impressora com Wi-Fi, sendo que todo mundo tem? Por que o cara lá da cultura vai ter que ter um microfone com cabo, sendo que ele está limitado ao espaço dele de andar? Quer dizer que um professor de uma escola particular, ele sai com um microfone aqui na cabeça ou na lapela, andando no meio da turma, no auditório, brincando. Já quando é do poder público, ele tem que ficar longe naquela questão de autoridade, com o senso didático da década de 60, de 70, sendo que não é mais assim, a educação tem que ser inclusiva hoje. Por que eu peço, por exemplo, uma comida e acompanho o cardápio aqui pelo celular? Eu sei até quando vai chegar a minha comida. Em 10 minutos está chegando o meu X-tudo. Mas o filho de um cidadão que paga imposto, ele não pode escolher o cardápio do dia da escola numa enquete e a tia da merendeira vai fazer o mais votado por eles, né? Pelo WhatsApp ou pelo Google Form, um app, tendo visto os ingredientes que tem disponível. Por que no poder público tem que ser diferente? É porque, às vezes, a nossa mentalidade de procedimento, preço, ela amarra aquilo que é o grande propósito, que é o objetivo na sociedade com qualidade, resultado, eficiência e eficácia. E uma coisa positiva, pelo menos, a nova lei não fala em menor preço, ela fala em melhor preço, né, Israel? Então, ela fala ainda em resultado útil para a proposta mais vantajosa. Olha só como ela foi audaciosa. Né? Porque, veja, às vezes nós falávamos antigamente, lá na lei do demônio, desculpe, eu vou até colocar entre aspas aqui para não... falávamos... E o pior, você falou em lei do demônio 8666, a nova lei, a 14133, foi o quê? 1º de abril, no dia da mentira. Então pronto, o capeta é o pai da mentira, olha só. Que ironia, né? Então, falávamos antes nessa incógnita, não, você não pode comprar o menor preço, mas o melhor preço. Falávamos isso. Agora, a lei da mentira... é óbvio, brincando com os termos, mas a Lei 14.133, ela foi inclusive além, porque ela está dizendo assim, você comprar o mais barato pode não ter resultado, você comprar o mais vantajoso pode ser que também não tenha o resultado. O que ele está falando é o seguinte, você tem que ir atrás do resultado para a proposta mais vantajosa.
né? E o artigo 11 ele vem nos trazendo esses objetivos e ele já manda um espectro de atuação muito maior, muito mais robusto do que ali o artigo 3º da falecida 8666, mas que passa bem, nos dizia, né? Quando nós vamos ver em relação a procedimental, e aí eu vou trazer um pouquinho de teoria para vocês aqui, e você que está aí anotando o que nós estamos conversando aqui, vou falar alguns artigos que vai lhe ajudar nas suas anotações. Eu falo isso já para a pessoa já ir pegando o papel ali, né, Francisco? Já ir pegando, abrindo a lei, é o tempo dele fazer isso aí. Tem muita gente aqui da comissão de obras, do pessoal dos bombeiros, vi ali a Giane Souza comentando a respeito da pergunta do colega, e certamente a gente vê que no cenário da nova lei de licitações, Francisco, há uma metodologia um pouco nebulosa no que diz respeito às obras e serviços de engenharia. Há agora uma atenção um pouquinho voltada, talvez um microprocedimento, e aí certamente a doutrina vai vir dizendo a respeito disso, voltadas a aquisições de obras de infraestrutura. Quando nós estamos falando de obra em relação à nova lei de licitações e ao gerenciamento de risco, que é a nossa pauta aqui nesse momento, ele vem dizendo assim, quando você estiver falando de contratação integrada e semi-integrada, isso ele vem falando no artigo 22, aí você que está anotando, artigo 22, quando eu estou falando de contratação integrada ou semi-integrada, deverá conter, então, a matriz de riscos. E aí, isso é o artigo 21, parágrafo 4º, para você que está anotando. Contratação, o risco deverá conter a responsabilidade na matriz. E aí você, como você bem sabe, deve fazer uma análise sistêmica, completa da legislação. Então, você também vai ter que analisar ali o artigo 46, parágrafo 5º, que ele vem dizendo bem assim, olha, o 21 estava dizendo para você, quando for integrada e semi-integrada, fazer a matriz. Agora, no 46, artigo 46, eu estou dizendo para você, artigo 46, parágrafo 5º, eu estou dizendo para você o seguinte, a responsabilidade do contratado sobre os riscos associados ao projeto são integrais. Aí você que estuda direito administrativo e entende que nós estamos falando aqui, a responsabilidade integral a respeito das alterações, das previsões do projeto executivo, do projeto básico, quando você está falando de semi ou integrado, elas devem ser assumidas pela contratada. Mas como é que eu vou cobrar isso dele se eu não dei a ele uma visão a respeito daquilo? E aí é que a legislação prevê. Quando Francisco muito bem se posicionou dizendo assim, lá na fase de planejamento, eu já devo pensar no gerenciamento de risco, inclusive da execução. Embora ela seja outro, eu já tenho que ter isso em mente, quase que numa análise futurística. Por quê? Porque quando o contratado vencer, que ele assinar o contrato, ele já vai dizer assim, tudo aquilo que estava previsto lá no termo de referência no edital, eu sou responsável integralmente no caso de algumas aquisições, de algumas contratações. Opa, eu já sei as regras do jogo, eu já sei como é que eu tenho que me portar, certo? Já sei quais são os riscos que eu tenho que assumir, não é isso? Seu posicionamento, Francisco, a respeito dessa previsão nas contratações integradas e semi-integradas. Você acha que, de fato, deveria os editais, nesses casos, prever já então, ou seja, a fase de planejamento já deveria prever desde já os riscos associados às alterações, às previsões de projeto básico para ser cobrada a responsabilidade do contratado? Como é que você vê a situação? Olha só, na contratação integrada e semi-integrada, qual é a ideia? É permitir que o mercado ele possa nos dar soluções que a administração pública por si só não seria capaz de dar sozinha. Então, a contratação pode ser por uma empresa que assume toda a logística, o aparato, desde o projeto até a sua execução. Essa é integrada. A semi-integrada é aquela que o poder público assume parte do projeto, ou faz o projeto, e a empresa vai executar nas obras. Só atento que, no caso, os riscos desse tipo de contratação integrada e semi-integrada é o quê?
é o risco com relação ao negócio propriamente dito. É o risco negocial de eventos supervenientes, de eventos adversos decorrente do próprio negócio. Por que é importante ter a matriz de risco? Porque, olha só, primeiro a gente tem que entender a razão de ser. Quando o poder público quer contratar alguém para resolver um problema, uma solução em obras e serviços de engenharia, e essa pessoa ela está assumindo todo o aparato pensante de execução dela e de projeto de maneira integrada, espera-se que essa pessoa seja responsável o suficiente, Israel, para se precaver dos eventos adversos relativos ao negócio. Por quê? Porque essa pessoa está se comprometendo a entregar para a sociedade uma solução em obra civil. Só que neste caso, existem eventos adversos inerentes ao próprio negócio de construção e de execução da obra, como, por exemplo, a desapropriação. O poder público, na nova lei de licitação, pode dar a possibilidade de execução da desapropriação ser pela contratada. Só que aí a desapropriação para uma obra civil, essa medida de intervenção na propriedade privada, já passa por quê? Por custos que talvez sejam o quê? Não calculados anteriormente. Então, como, por exemplo, as indenizações de obras e benfeitorias que foram subestimadas. Então, é preciso ter uma alocação de riscos para se precaver desses eventuais imprevistos, como na desapropriação. A lei de licitação fala que no regime de contratação integrada, semi-integrada, o contrato, sempre que for o caso, deve prever as providências adotadas, inclusive na distribuição objetiva de riscos, da diferença do custo de desapropriação e dos prejuízos acumulados. Ou seja, nesse tipo de contratação, a matriz de risco serve de ferramenta para que a administração haja com precaução de eventuais riscos que a contratada pode incorrer e ela deve saber disso também. Porque na nova lei a história é diferente. É risco empresarial mesmo. A solução é ótima para a administração, mas aumenta o risco. Por que isso, Israel? Anteriormente, a nova lei de licitação, muita gente criticava leis como 11.079 e outras das PPPs, de que a PPP é um verdadeiro capitalismo sem risco. Quem assinar o contrato de uma PPP única e exclusivamente pela lei das parcerias pública e privada, em tese não tem risco empresarial algum, porque eu tenho concessão administrativa e concessão patrocinada. Inclusive a administração complementando a tarifa quando envolve cobrança de tarifa. É um capitalismo sem risco, e isso só existe no Brasil. Agora, com a nova lei de licitação, o que acontece? A pessoa está atrelada a um possível risco de negócio severíssimo de eventos incertos que podem ocorrer. Por isso que a mensuração desses riscos em contratação de obras e serviços de engenharia, ela vem em boa hora para nos pegar nem o contratado e nem a administração de surpresa, entendeu? Show de bola, gostei bastante da explicação, é exatamente esse ponto que também acredito, viu? Já para finalizar, Francisco, a nossa live aqui é assunto muitíssimo interessante, eu conversaria horas a respeito disso, mas a gente precisa finalizar porque está chegando o nosso momento aqui do curso e o pessoal já está até falando aqui, vamos lá e tal. Então, nós vimos aqui hoje que gerenciamento de risco, o que seria? Nós vimos também que ele é pensado ali em uma estrutura inicial do procedimento, ainda embrionária, ainda quando eu estou entendendo o que eu quero, aquilo que eu quero é possível, né? Mas também existe uma matriz que é prevista em sede de edital, e a lei diz possivelmente, ou seja, ela deixa facultativa. Uma matriz que também é prevista ali na fase inicial, também facultativa, mas também existem alguns requisitos, que a legislação torna como requisito obrigatório de algumas contratações, que aí nesse caso é obrigatório, contratações integradas e semi-integradas em relação às obras, também vimos isso aqui. Já entendemos num cenário amplo
a respeito das ferramentas que a nova lei de licitações nos disponibilizou. Vimos que o ETP, o PCA, todos esses instrumentos, eles devem ser efetivos e não apenas pro forma, né? Eu até vou abrir um parêntese aqui para brincar, Francisco, que os colegas estavam comentando que certamente esse documento, é o PCA, diga o que você vai comprar no exercício seguinte, né? Aí você manda um ofício, memorando circular para as unidades. Aí o camarada olha assim, ele já manda uma planilha, né, para a unidade preencher, certamente. Para ficar já autodidata ali. Aí a pessoa abre a planilha e fala assim, rapaz, vira para o outro e pergunta, por que a gente tem que preencher isso aqui? E fala, rapaz, porque a lei está exigindo, agora é obrigatório. Aí ele vai e começa a preencher a planilha e você acabou de tornar um documento que era de planejamento em um documento burocrático, tão somente. Não é assim. Ele tem que ser pensado, tem que ser gesticulado, tem que ser conversado com os outros setores, as compras devem conversar com o orçamento, deve conversar com a administração organizacional que fez o planejamento estratégico, deve conversar com o controle interno que faz gerenciamento de risco, né? Isso tudo é muito importante, também vimos isso aqui. E aí queria abrir para as considerações finais, Francisco, a respeito aí do que se chama da cultura de gerenciamento de risco, da cultura do gerenciamento. Veja que a nova lei de licitações também trouxe, e os colegas todos aqui certamente já viram, passaram um olho na lei 14.133 e se depararam com uma nomenclatura que antes não vinha nas normas de aquisições públicas, chamado governança. Governança nas aquisições. E a governança ela veio no cenário aí para fazer com que a administração não só entendesse tecnicamente como chegar no resultado do processo, mas também que a alta administração, que agora com competências, também fosse chamada no cenário para fazer. O gerenciamento de risco, então, veio também como uma das ferramentas, e eu acredito nisso, ela como uma das ferramentas da governança na administração pública e da governança, estricto sensu, nas licitações, nas contratações públicas. Qual o seu viés, de maneira macro, a respeito do gerenciamento de risco, nesse critério de governança das aquisições e da cultura das aquisições públicas? Olha, eu acho que é excelente pergunta mesmo para concluir, porque e você usou um exemplo que eu não tinha parado para pensar por esse lado, né, de que, as ferramentas, a gente não deve subverter o espírito delas e o instituto. Quando você fala que o plano anual de contratação é uma exigência da nova lei, e é só por isso que eu vou preencher, eu vou estar burocratizando uma coisa que é para ser uma solução, e essa sua fala é excelente, Israel, nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a governança é justamente um guarda-chuva maior, né, em que cabe o estudo técnico preliminar, o plano anual de contratação, a matriz de risco. Mas o que é a governança? É o incentivo à cultura, né, das organizações. Porque a governança é um conjunto de liderança, estratégia e controle para direcionar, monitorar e avaliar a gestão. A liderança é o que a gente chama do quê? De leque. Liderança, estratégia e controle. Para fazer o DAN, direcionar, avaliar e monitorar a gestão. Que a gente chama de leque DAN, né? Por que isso é importante? Porque a gente tem que ter essa cultura para olhar esses instrumentos e utilizar o que é efetivo. Então, você usou um exemplo aí nesse sentido. O plano anual de contratação, eu mando para o cara preencher a coluna, o que contratar, quando fazer termo de referência, quando licitar. Tem gente que vai chegar e vai falar, eu tenho que preencher isso porque a nova lei de licitação diz. Mas isso não vai ter o efeito que nós esperamos. O efeito é com governança, adotar liderança e estratégia para engajar esses atores, que se chama de stakeholders, para entender o espírito. É falar, amigão, deixa eu lhe falar. Sabe por que tu está preenchendo isso? Não é porque diz a lei de licitação, não. É porque isso é uma oportunidade. Aí o cara já vai olhar para ti assim, oportunidade? Cara. Oportunidade de dar show de gestão. Aí eu, como assim? Esse plano anual de contratação, essa planilha, lhe dá a oportunidade de fazer coisas como tu nunca fez antes. Como assim? Por exemplo, tu não sabe que todo mês lá vai ter o festival Garanta Molhada não sei o quê, e os jogos escolares? Sim.
Tu não sabe que há 15 anos é assim? Sim. Mas não chega para você sempre a solicitação 45 dias antes para comprar e licitar e tu ficar rezando para não dar recurso na licitação, né? Torcendo. Então, agora você vai forçar a administração a fazer isso antes. Ah, eu não tinha olhado por esse lado. Outra coisa, amigão, com isso, você vai conseguir saber o que é consumo permanente. E o que é permanente, tu já vai organizar a tua equipe de comissão de recebimento e de tombamento. E deixa eu te falar uma coisa, aqui tu consegue saber o que é continuado e não continuado. Você já consegue atentar ao jurídico para preparar os instrumentos de prorrogação de contrato, caso a licitação não saia, e também você consegue gerenciar o quê? Aqueles contratos que vão sair com a indicação da fonte de recurso certo. Esse tipo aqui de dotação não precisa jogar no começo, joga no final, conseguindo para o exercício seguinte, não consome tua dotação, deixa o material de consumo primeiro. Olha, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Então, isso é governança, é liderança e estratégia para empoderar soluções. E aí, respondendo sua pergunta, a matriz de risco nesse contexto de governança é como? É a mesma forma. A pessoa tem que fazer uma matriz de risco, tá certo? Para quando chegar lá na frente, ela conseguir se antever de problemas. Ah, eu comprei café 500 gramas. O cara tem 2 de 250 para entregar. Posso receber? Sabe essas coisas? Que lá na frente pode surgir. Se ele tem uma matriz de risco, consegue evitar isso. Então, por exemplo, o motorista faltou do transporte escolar. Como é que eu vou trabalhar nesse sentido? Olha, usa aí os contratos, a frota reserva, a margem reserva. Ah, eu não previ isso. Então, uma boa gestão de risco colocaria condições para você se precaver. Ah, não funcionou o som, ficou ruim. É porque você não botou na matriz de risco que o responsável tem que testar 2 vezes antes, né, do evento. Coloca no termo de referência. Ah, na hora, eu não disse qual era o local do palco. Na hora de fazer a festa, ele ficou de frente para o sol, Israel. É porque na matriz de risco, tu não colocou o croquis com o mapinha onde monta o palco. E aí você mandou o servidor, põe aí onde está aberto, não é isso? Ah, a Polícia Ambiental embargou e também teve muito assalto na festa. É porque você não botou na matriz de risco de fazer um ofício para a Defesa Civil, para a Polícia Ambiental, dar o licenciamento, por exemplo, junto com o bombeiro, e pedir policiamento. Entenderam? É a concepção de ideia. Se eu continuar aceitando que estudo técnico preliminar, plano anual de contratação e matriz de risco eu tenho que fazer por sem exigência, não vai dar um ano para a gente estar colocando coisas como a saúde é um direito de todos, um dever do Estado na justificativa, colocando isso na matriz de risco e no ETP. Eu tenho que aceitar a minha concepção. E o mais legal, pessoal, o trabalho de vocês agora vai ganhar notoriedade. O Portal Nacional de Compras Públicas, as peças básicas de uma licitação vão subir. E o Brasil todo vai querer saber quem é o Zequinha das Ceias, quem é o Pedrinho da Seagre, quem é o Paulinho da Sejus, porque esse cara faz um estudo técnico, um termo de referência top. Eu quero esse cara aqui. Você vai ser tipo um jogador de futebol, vão estar disputando o seu passe à tapa, porque o seu trabalho vai ser observado. Também faça as coisas direito, porque não vai ficar às escuras. Seu trabalho vai ser notado. É isso, governança. É isso, pessoal. Bom, nós já vamos partindo para o final aqui. Faço das palavras aí do Francisco as minhas integralmente, porque acredito muito que a nossa cultura aqui ela tende a se adequar à realidade, ao que a norma realmente busca se fazer, e a gente só vai conseguir fazer isso se estivermos com o tempo reservado, priorizado, para estarmos aqui presentes, ouvindo um pouquinho, discutindo um pouquinho, mandando a mensagem ali nos comentários, no chat, e é assim que a gente vai mudando as culturas, não só nossas, mas também dos nossos colegas de trabalho e colegas que trabalham nas aquisições públicas. Muito obrigado a todos que reservaram esse tempo para estar conosco. Espero que todos continuem bem de saúde, e que todos aí possam pensar, de fato, novas licitações como um instrumento de resultado útil,
um instrumento que realmente não é pro forma, não é fazer por fazer, mas é um instrumento que realmente busca um resultado aí para a efetivação das políticas públicas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo horário, muito obrigado, Francisco, por nos disponibilizar aí seu tempo. Sei que está corrido, Francisco está nessa correria aí, mas sempre nos ajuda, sempre está pronto para nos atender, sempre que precisamos. Dizer que nós também aqui na Supernews estamos disponíveis para trocar conhecimento, trocar de ideias e a respeito da nova lei de licitações. Eu também agradecer à Escola de Governo que nos disponibilizou aqui a plataforma, o tempo, muito preocupados aí com o resultado, né, das nossas lives. Isso é muito importante, a administração pública só tem a ganhar com servidores de tão alto gabarito aqui no governo do estado de Rondônia. E também é óbvio, nada disso seria possível se não nos fosse dado a abertura, Francisco, de capacitação. Inclusive, a capacitação ela passou a ser efetiva no governo do estado de Rondônia a partir de uma diretriz do governo atual. Então, o governo atual tem essa visão de necessidade, de efetividade das políticas públicas de modo mais transversal que eu já vi em toda a minha vida, porque vai desde a área da assistência social, passa pela área do policiamento, segurança pública, até as áreas de mais alta complexidade da administração pública, todas elas dentro da sua expertise e capacidade. Obrigado a todos, espero que todos permaneçam bem e um bom trabalho para quem vai trabalhar, um bom dia a todos. Valeu, um abraço, pessoal.